Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início a um conceito novo, intertextualidade, ok? Só para reforçar, nossa aula de hoje, quarta-feira, é referente à aula de segunda-feira, dia 13/4, a aula de terça-feira, 14/4, e também já englobei a aula de hoje, quarta-feira, 15/4, ok? Então, como eu disse para vocês que na plataforma estava muito resumido, muito sucinto, eu agrupei os 3 dias, segunda, terça e quarta, montei o slide para explicação, tá? Então, nós já retomamos os dias que estavam faltando com essa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Intertextualidade. O que é intertextualidade? O primeiro nome aqui, ó, inter, significa o quê? Esse prefixo aqui significa entre. Então, vai ser a relação entre textos, ok? Então, diálogo entre dois ou mais textos que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero. A intertextualidade é um fenômeno que pode manifestar-se de diferentes maneiras. Então, tá, eu tenho o texto X e em cima daquele texto X eu construí o texto Y, tá? Mas, para eu construir o texto Y, eu preciso ter conhecimento ali do texto X, tá bom? Então, é a relação existente que tem entre os textos. Mas que textos são esses? O texto que eu estou lendo, então eu estou lendo o texto X. E todos os textos que eu deveria ter lido antes de ter entendido o texto X, tá? É uma relação entre textos. Os textos, eles dialogam entre si. Há todos os textos com os quais eles têm alguma coisa em comum, tá? Então, a intertextualidade, ela vai ser a relação entre esses textos, tá? Um autor, quando ele cria um texto, independente do gênero, que é se é um poema, se é uma fábula, se é uma crônica, se é um conto, se é uma poesia, se é uma música, se é um anúncio publicitário, independente do gênero, tá? Ele precisa ter informação, ele precisa ter experiências, conhecimento e cultura. Tudo isso daqui, ó, esses 4 elementos são levados em consideração para montar, para escrever, para estruturar um texto, tá? Então, vai muito mais que eu simplesmente sentar e escrever aleatoriamente. Por quê? A intertextualidade, uma das coisas que ela me cobra é esse conhecimento aqui, ó, tá? Esse conhecimento de mundo. Porque na hora que eu estiver dando os exemplos, vocês vão conseguir relacionar melhor. Nossa, a dona deve estar ficando doida. Um texto em cima do outro, o que é isso? Mas é isso mesmo, tá? Eu preciso ter esse conhecimento de mundo. Eu preciso conhecer a área da política, eu preciso conhecer a área social, a área do esporte, a área da filosofia, a área da educação, enfim, todas as áreas que eu tenho aí possibilidades, a partir de todas elas são criados novos recursos, entendeu? Então eu preciso ter o domínio, eu preciso assistir um jornal, eu preciso ler uma revista, uma bula de remédio, uma capa de livro, enfim, tudo que vocês observarem ao seu redor que tiver leitura, que eu consigo fazer uma leitura, a partir daquilo ali eu consigo fazer uma intertextualidade, tá? É um texto que já existe, a partir daquele texto eu crio outro, mas para eu entender a existência desse outro, eu tenho que entender primeiro o texto original, tá? Então, toda leitura possível de vocês fazerem, por mais simples que seja, façam, tá? A leitura aqui é importantíssima, é imprescindível para compreender a intertextualidade. Eu definir para você aqui, ó, diálogo entre 2 textos ou mais, para compreender a intertextualidade, é muito superficial. Por quê? Depende do seu conhecimento aqui, ó. Depende das suas experiências, depende da sua cultura, depende do grau de informação que você tem, tá? Então, isso daqui, quando a gente fala de leitura, não é só simplesmente o livro literário. Tudo, gente. Vocês vão observar que eu consigo ter uma intertextualidade, eu consigo associar
outros temas. E aí, às vezes, numa conversa, você pegou uma chart, por exemplo, você não entendeu. Por quê? Porque o principal, o texto que você deveria ter lido, você não leu. Então, você não consegue fazer a relação, a associação com aquela chart, tá? Então, é muito importante essa leitura, esse conhecimento, essa bagagem que vocês carregam consigo, tá? Então, cada um aí tem suas experiências, cada um tem sua vivência, gosta de determinadas coisas, ou não é muito adepto a outras, mas mesmo que eu não goste, eu preciso conhecer, tá? Que isso vai me ajudar para interpretação de texto. Está super ligada aqui à intertextualidade. Uma vai depender da outra, tá bom? Vamos lá então para os exemplos para ficar mais claro. A plataforma abordou essa imagem, o quadro de Mona Lisa. Então, vocês percebam aí que eu tenho a imagem original e ao lado eu tenho uma outra versão desse texto, né? Mona Lisa é um quadro, é uma pintura aí de Leonardo da Vinci, né? Então, eu preciso primeiro conhecer o quadro original para eu saber aqui, ó, que essa pintura foi alterada. Muitos estudos, né, falam que foi uma das primeiras selfies que existia lá no tempo do Renascimento. Enfim, tem todo um significado o quadro da Mona Lisa, né? É uma obra famosíssima do artista aí que eu já comentei com vocês, Leonardo da Vinci. O quadro foi utilizado algumas técnicas da época que ele fez, né? Aí entra um pouquinho da arte também. E a mulher com um sorriso tímido ali, introspectiva, um olhar assim mais perdido, né? As cores a gente percebe também que são as cores mais frias, não são cores tão fortes. Então, tem todo o estudo dentro da arte. E aí, depois que eu conheço quem que é Mona Lisa, só assim eu vou conseguir entender o segundo quadro aqui, que já é um retrato do primeiro, mas modificado, já nos tempos de hoje, né? A gente percebe aqui que tem um iPhone tirando uma selfie, né? O reflexo dela, fazendo biquinho, as unhas, né? As cores mudam um pouco a tonalidade. Então, a gente percebe que essa imagem, a segunda imagem, ela retoma, ela dialoga a primeira. Mas, se eu pegar somente essa imagem isolada aqui, sem o auxílio dessa, a pessoa que não conhece isso daqui, para ela não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, essa imagem, ela faz aí uma intertextualidade com a primeira. Ela faz uma crítica, né? Então, se a gente for aprofundar os estudos aqui, ela vai fazer uma crítica em relação ao primeiro quadro, tá? Então, é isso que é intertextualidade. Eu já tenho uma imagem existente e, a partir dessa imagem, eu vou dialogar com outra. Eu vou recriar, eu vou modificar, passando alguma mensagem, tá bom? Aqui aparece a Mona Lisa novamente. Lá no caderno de vocês, na plataforma, tem um texto, tá? Vocês vão acessar lá, tem o link, eu acho que é de ontem, terça-feira, sobre o quadro Mona Lisa, que traz uma explicação. Aí vocês acessem lá, por favor. Eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito extenso, tá? Mas tem a explicação lá. Aqui, novamente, agora o Maurício de Souza, na versão da Mônica Lisa. Então, a intertextualidade entre os textos. Essa outra imagem aqui, consigo diminuir. Isso. Essa imagem, para entender o que está sendo exposto, eu preciso conhecer a imagem original.
Tinha travado aqui, gente. Para entender a imagem aqui da família Simpsons, você vai pegar assim, eles estão atravessando uma rua, deve ser referente a algum episódio. E não, tá? Ludmilla vai saber aí que ela gosta dessas bandas que eu vejo ela postando. Então, a imagem original, na verdade, foi usada na capa de um disco dos Beatles, né? Atravessando essa rua. E aí ficou muito famosa pelas músicas que eram compostas desse disco. Essa imagem rodou o mundo. Enfim, então tem toda uma história que eu preciso conhecer para entender o porquê que o Simpsons fez essa analogia aí, tá? É uma das imagens mais históricas e conhecidas do mundo, a famosa foto dos Beatles atravessando a rua Abbey, eu acho. Em Londres, essa imagem foi usada nessa capa desse livro que eu falei com vocês. E até hoje, isso foi em 1969. E até hoje é recorrente o uso dessa associação por serem, né, pessoas famosas, influenciadas. Aí depois nós tivemos que um dos componentes ele morreu, né, de acidente, e aí foi substituído por outro, por um sósia na imagem original. E aí a mesma cor de roupa que eles usados, até o que o Bart segura aqui, na hora que está atravessando a rua, a fisionomia, enfim. Então faz essa comparação com o texto original, que é a capa do disco. Então vocês já perceberam que a intertextualidade está na pintura, está na capa de um disco, tá? Nós vamos ver outros exemplos aqui que a intertextualidade está presente. Bom, e agora, José? E agora, José, o comércio fechou, a luz apagou, o povo sumiu, a quarentena chegou. E agora, José? Você sem abraço, que se isola dos outros, que faz memes, até ri, mas depois cansa. E agora, José? Temendo o emprego, ficar sem salário, não pagar boleto, beber não poder comer, sorrir já não pode. A noite virou dia, o dia virou noite, o bonde não veio, o riso é nervoso, não veio a utopia. Parece que tudo acabou, que tudo surgiu e tudo se esgotou. E agora, José? E agora, José? Sua doce esperança, seu medo da febre, seu avô, sua avó, seu avô, sua família é você, sua casa é você, sua incoerência, seu ódio. De que adianta agora, com a chave na mão, quer sair, não pode. Não existe para onde. Só quer ver o mar, mas está proibido. Quer ir para Minas, mas viajar já não pode. E agora, José? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Nós somos duros, José. Qual bicho do mato? Sua fé em Deus, ela lhe sustenta para continuar, jamais desistir, nem querer fugir. Você marcha, José. Para onde, José? Certamente para um novo mundo. Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade, de ilusão. Venha, o amor sempre tem porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. E o que vem é a perfeição. Gente, vocês desculpem a voz aí, tá? Que tá péssimo esses dias. Bom, vocês já perceberam que vocês conhecem esse poema e que ele foi modificado, tá? Então, na verdade, eu tenho duas obras aí. Eu tenho o poema e eu tenho a música Perfeição de Renato Russo. Então, o autor que criou esse texto
ele dialoga o tempo todo com o texto original E Agora José, e no final também ele traz um trecho da música Perfeição de Renato Russo, tá? Então, para entender esse poema, eu preciso ter conhecido o poema original. Então, tá vendo como que é importante esse conhecimento de mundo, essa leitura, esse gosto variado? Então, são todas as áreas. Eu fui lá em 1969, o poema de Drummond também, antiguíssimo, e eu trouxe isso para os dias de hoje. Então, ele coloca que ele faz uma intertextualidade o tempo todo com nossos tempos, com o tempo de hoje, com o tempo de agora que nós estamos passando, né? Essa quarentena aí. Então ele fala, ele começa aqui muito bem, né? O comércio fechou, a luz apagou, o povo sumiu, a quarentena chegou. Então, suponhamos que daqui 50 anos, 100 anos, quem pegar esse texto, ele precisa conhecer o E Agora José, ele precisa conhecer o que foi essa quarentena para ele conseguir entender qual foi a intertextualidade proposta aqui pelo autor. Então, ele fez uma associação, ele fez uma comparação, ele colocou tudo que nós estamos sentindo nesse momento com o E Agora José, que também era uma pessoa solitária, era uma pessoa sozinha, que ficou lá só depois que a festa acabou, o povo todo foi embora, e ele era um pobre no meio daquilo tudo, que não tinha grito, não tinha vez e não tinha voz. Então, isso que aconteceu no poema original, e isso que está acontecendo com todos agora, tá? Então, ele consegue dialogar muito bem com os dias de hoje. Quando eu vi esse poema, eu até postei no meu status e a Júlia até comentou. Falou assim, eu prefiro o original. É claro, né? Isso aqui foi uma relação entre textos que ele fez, mas que ele conseguiu abordar muito bem. Ele conseguiu colocar todos os sentimentos que nós estamos passando agora de uma forma suave, através, né, da poesia. E aí ele fecha o poema com a música de Renato Russo, tá? É uma música muito bonita também, que aí ele começa aqui, qual bicho do mato, sua fé em Deus, ela lhe sustenta, para continuar jamais desistir. E aqui, ó, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade, chega de ilusão. Vem o amor, sempre tem porta aberta, e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, e o que vem é perfeição. Então, isso daí são trechos que ele conseguiu associar, tá? O trecho da música relacionando com o poema. Então, aí eu já apresentei agora também o poema e a música com a intertextualidade. Só que para isso acontecer, eu preciso entender o texto original, tá? Então, um texto, ele vai criando relação com o outro, ele vai dialogando com o outro. Mas, para eu entender o texto B, eu preciso compreender o texto A, tá? É uma sequência. É uma lógica. Drummondana. E agora, Maria? O amor acabou, a filha casou, o filho mudou, teu homem foi para a vida, que tudo cria a fantasia. Que você sonhou, apagou a luz do dia. E agora, Maria? Vai com as outras? Vai viver a hipocondria? Então, novamente, nós temos uma relação com qual texto? E agora José, né? E agora na versão feminina, né? Maria, para onde Maria vai? O amor acabou, Maria. A filha casou, o filho mudou, Maria está sozinha, Maria está solitária. O que fazer? O marido também se foi. Então, faz uma relação o tempo todo lá com os versos originais. E aí fala, e agora Maria? Vai com as outras? Né? É um ditado, né? Maria vai com as outras, o que uma faz, a outra faz. É uma cópia, é uma espécie de pessoa que às vezes não tem pensamento crítico, não tem opinião. Então aí pergunta, e agora Maria? Vai com as outras? Vai viver a hipocondria? O que é isso, essa hipocondria aí, né? É a focalização compulsiva do pensamento e das preocupações sobre o próprio estado de saúde, tá?
acompanhada de sintomas que não podem ser atribuídos a nenhuma doença orgânica. Isso aqui é a definição, tá? De hipocondria. São muitas as causas da hipocondria que fazem com que a pessoa desenvolva essa patologia. As principais dela é a perda da infância, histórico de doenças graves na família e pais pouco afetivos. É tipo uma doença emocional mesmo, um abatimento, uma melancolia, uma tristeza, tá? Então, quando falei vai viver com as outras com hipocondria, vai viver triste, vai viver solitária, vai viver abatida, vai viver melancólica, tá? Então, a intertextualidade é através do texto E Agora José. Lembra que vocês leram lá E Agora Mãe? Também o título do texto faz relação com o título do poema. E agora José? E agora mãe? Depois, e agora filha? Vocês leram, gente, essa obra? Não, né? Vocês vão ler esse ano. Quarentena já tá me afetando, tá vendo? Não tá dando mais, gente. Essa imagem aqui, ó, essa charge, ela está também no material de vocês. E aí, eu recortei essa imagem aqui para vocês observarem uma coisa. Quando eu pego essa charge sozinha aqui, eu tento analisar, tento, só que tem toda uma questão por trás. Olha aqui, de quanto que ela é? 6 de fevereiro de 2017, tá? A charge, ela sempre vem criticar, ela sempre passa alguma crítica, alguma ironia, tá? Principalmente na área política. E essa aqui não seria diferente. Então, eu coloquei aqui só esse pedacinho para vocês observarem que eu preciso entender um pouco da área política para entender essa confusão que eles estão fazendo aqui com a Chapeuzinho Vermelho. A intertextualidade aqui se dá com os personagens da história Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau, o caçador, e aparece uma figura estranha diferente aqui. Essa semana, o Senado deve definir os presidentes das diversas comissões técnicas da Casa. A principal é a Comissão de Constituição e Justiça, tanto pela importância política quanto pela obrigação de opinar sobre a aceitação das denúncias, sobre os implicados na lista do Odebrecht apresentada pelos seus delatores. Enfim, aí vai contar a história aqui de cada um. Então, se eu não entendo da política, se eu não sei o que é o Odebrecht, se eu não sei quem são as pessoas envolvidas, eu não vou conseguir entender a charge. Eu coloquei essa aqui somente para ilustrar para vocês que eu preciso ter um conhecimento de mundo a mais, tá? Nesse caso aqui, eu precisaria conhecer quem que são essas pessoas que vão votar, quem que está fazendo parte dessa Odebrecht, enfim. Então, vai muito além do que eu espero, sabe? Eu preciso conhecer, eu preciso pesquisar para conseguir entender. E aí eu tenho a intertextualidade explícita, é aquela que está clara, que está nítida, essa é bem tranquila. São os dois tipos de intertextualidade que eu tenho, tá? Então, nós já vimos que a intertextualidade, ela é um texto que dialoga com o outro, e aí eu vou ter a intertextualidade explícita e eu vou ter a intertextualidade implícita. A explícita é aquela que é direta, aquela que é clara, que eu não preciso de muitos elementos dentro do texto para conseguir associar, para conseguir relacionar. Então, quando eu tenho ali a primeira imagem, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. Eu tenho tomate aí, representado pelo Capitão Nascimento, que era o principal lá do filme Tropa de Elite. Então, o trocadilho está aqui dentro do título, do texto, ok? Então, essa intertextualidade explícita, os leitores, né, nós identificamos de forma rápida, por elementos que eu consigo fazer essa associação direta com o texto-fonte, com o texto original. Não exige aí, igual eu vi lá na Chapeuzinho Vermelho, que eu conheça todo o estudo, todo o histórico do que aconteceu naquele dia, por que o autor quis abordar aquilo, por que daqueles personagens. Não. É explícito, é claro, tá? Não exige essa dedução ou esse conhecimento prévio, tá? Então, aqui
tem um trocadilho do texto, do título Tropa de Elite com Horta de Elite, é um anúncio publicitário do Hortifruti aí, e com a representação do tomate como Capitão Nascimento, tá? Se não for Hortifruti, pede para sair. Ou seja, que o Hortifruti aqui na nossa, a gente fala, né, o sacolão, ele usa a estratégia de que lá as coisas são melhores, né? Para dar preferência para ele e tal. Então, o anúncio publicitário na função de convencer o leitor, fazendo essa associação com o Capitão Nascimento. Por quê? Uma pessoa de representatividade, né? Um policial que, enfim, exerce o poder. Então, nesse sentido aí de poder comprar naquele determinado estabelecimento. E também eu tenho outra imagem aqui do mesmo Hortifruti, com o filme O Diabo Veste Prada e O Quiabo Veste Prata. Então trocou aí, fez um trocadilho novamente. Esse Hortifruti, ele tem demais isso. Eu não sei como que eles conseguem, sabe? A inteligência deles é muito legal para fazer esses anúncios. Eles conseguem associar todos os elementos que eles têm lá e fazem essa intertextualidade. Aí eu tenho um filme, com certeza vocês já devem ter visto. E aí faz esse trocadilho aqui, né? Os quiabinhos no sapato. Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. A Hortifruti apresenta o Quiabo Veste Prata. A mulher aqui no filme, né? É uma mulher muito rica da área da moda, a vestimenta, né? O Polícia da Prada aí. Uma vestimenta cara, uma vestimenta rica. E aí coloca o quiabo aí no mesmo patamar, tá? Aqui a natureza é a estrela. Então faz essa associação aí com o filme, tá? Como se o quiabo, né, fosse luxuoso, riquíssimo, igual é a Prada lá do filme. E aqui eu já tenho uma intertextualidade implícita, tá? Então eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimento. Não é fácil identificar assim, sem recorrer a conhecimentos prévios, a conhecimento de mundo que eu tenho, porque uma coisa vai depender da outra. Eu tenho aí um pudim no centro da imagem. Aqui nós percebemos aqui a marca, né, de um leite condensado. E aí começa assim: meu bem, você me dá água na boca. Há mais de 50 anos fazendo nossas vidas felizes. É um negócio assim, tá escrito aqui. Quando começa lá, meu bem, você me dá água na boca, é um trecho de uma música de Rita Lee, tá? Então, o anunciante aqui, isso é um anúncio publicitário também, vocês vão perceber que a intertextualidade está o tempo todo presente no anúncio. Por quê? Para levar os consumidores mesmo a comprar aquele produto, adquirir aquele produto, uma forma estratégica, tá? Então pegou aqui a música de Rita Lee, associando o leite condensado, que é muito bom, tá? Uma marca muito boa. Então até implícito aí, tá escondido por causa disso, tá? Então eu preciso conhecer a música, quem foi Rita Lee, o trechinho, para conseguir entender o porquê que a marca quis colocar na propaganda, tá? E hoje, né, na plataforma, traz essa diferenciação aqui, ó, dentro da intertextualidade. A paráfrase e a paródia. A paródia vai acontecer quando? Quando uma história original é utilizada como base para a construção de outra, mas acaba se distanciando da primeira. A paródia, na verdade, vocês já conhecem o tempo todo aí, né? Muitas pessoas pegam uma letra original e cria uma outra em cima. Muito presente aí com os humoristas.
Eles adoram fazer paródia. Então, eles transformam o texto original, porém de forma crítica, tá? O objetivo é a ironia, é a reflexão do que está sendo dito ali. Então, isso que é a paródia, é fazer de forma crítica, de forma irônica. Agora, a paráfrase, que é um outro tipo também de intertextualidade, a definição é basicamente um reconto da história original. Não há alteração do enredo, apenas são usadas outras palavras, outra linguagem para contá-la, tá? Então, é a repetição de uma sentença. A paráfrase é a recriação de um texto que já existe, mantendo a mesma ideia, porém utilizando outras palavras. Então, por exemplo, o poema E Agora José, que eu apresentei para vocês, é uma paráfrase, tá? O objetivo ali é reafirmar as ideias do texto original, porém com estrutura e estilo diferente, tá? Agora, qual mais que eu coloquei lá para vocês? Deixa eu voltar aqui. A Mona Lisa. A Mona Lisa aí pode entrar como uma paráfrase também. Vai recriar ela de acordo com o que o autor acredita, com os pensamentos dele, tá? E aí hoje, lá no guia, trouxe essa diferenciação de paródia e paráfrase. E aí, trouxe esse exemplo aqui, ó. Vamos exercitar texto 1. Vou abrir no meu aqui. Ele tá cortando um pedacinho. Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, Chapeuzinho, sua vovó foi visitar, levar doces para ela, como o mimo lhe agradar. Então, a gente já viu que está tratando de uma estrutura entre versos e estrofes aí. Era ela uma menininha, muito amável e delicada. Amava muito sua avó, por ela ser apaixonada. Então, de cara, eu percebo aí que está contando, ou melhor, está recontando o texto original. Não há alteração do enredo, há apenas palavras modificadas, né, de acordo com o conhecimento e a leitura que o leitor tem para poder escrever seu texto. Então, aí eu sei que trata de uma paráfrase, ok? Então, está recontando o texto. A paráfrase é só isso, é recontar a história original com a linguagem própria, tá? Agora, a paródia, ela vai fazer uma crítica. Já no texto 2 aqui, a Chapeuzinho Vermelho foi visitar sua vovó. Encontra em seu caminho Saci de uma perna só. A Chapeuzinho Vermelho foi visitar sua vovó, encontrou o lobo mau. Deu-me pena, me deu dó. A Chapeuzinho Vermelho, chegando à casa da avó, disse para a velhinha: logo vai cair grande toró. O lobo mau bate à porta, pergunta se tem alguém. A Chapeuzinho responde: aqui não mora ninguém. O lobo mau vai embora, tão triste por não jantar, mas voltará outra hora. Melhor é não facilitar. A segunda já é uma paródia, é a história original, mas é utilizada aí distanciamento da primeira, né? Distorce a versão. A gente percebe que os fatos são alterados. Então, a paródia ela vai fazer isso. Ela altera os fatos de forma crítica, de forma irônica. Ok? Então, é isso, gente. Resumindo aí, a intertextualidade é a sobreposição de um texto sobre outro, né? É a relação entre dois textos, um vai dialogar com o outro, independente do gênero. Nós vimos aqui poema, nós vimos filme, a história do Chapeuzinho Vermelho também, que aborda, que a plataforma está trazendo. Enfim,
capa de revista, anúncio publicitário, crônica, conto, por exemplo. No texto que nós vimos, A Cartomante, ele cita um pedacinho lá de Romeu e Julieta. Há mais coisas entre o céu e a terra, em que se possa duvidar o amor. É um trechinho assim que ele cita lá da obra. Então, se eu não conheço lá Romeu e Julieta, eu fico perdida sem entender a história, tá? Então, a intertextualidade está presente o tempo todo nas obras que nós fazemos as leituras, nos filmes, tá? Tem muita intertextualidade, muita mesmo. Então, é isso aí, é um diálogo do texto com o outro. E a paródia, ela vem fazer uma crítica em cima da história original, tá? E a paráfrase, ela reconta a história de acordo com que o autor acredita. Ele vai colocar ali do seu jeito, né? Com suas palavras, o texto original. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Hoje, lá na plataforma, tá bem tranquilo. Vocês dão uma lidinha lá também. Vai trazer esses conceitos aí de intertextualidade, paráfrase e paródia, ok? Até a próxima aula.